Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um estudo da nossa querida Revista Espírita. Na noite de hoje, boa noite, Sérgio Breves. O nosso querido irmão Sérgio Breves, para fazer o estudo. Noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Olga. Boa noite, irmãos que estão nos escutando. Nós temos na noite de hoje um estudo da Revista Espírita que já está finalizando a revista do ano 1858, que é sobre uma variedade, é um texto curto, né, meu querido irmão Sérgio? Monomania. Nosso irmão irá desenvolver. Pode fazer a apresentação, irmãos? Sérgio, pode dar uma boa noite ao pessoal, por favor? Posso dar boa noite. E para mim é uma alegria. Primeiro, estar aqui na tela com outras três figuras assim muito caras a mim, né? A Rosângela Borim, eu não vou rasgar seda para ela não ficar com vergonha, mas ela é uma das pessoas que, pelas atitudes, mais me emocionou na vida. Ela e a irmã. Não vou entrar aqui em detalhes, né? E o Ricardo e a Olguinha, né? A Olguinha trabalhamos juntos lá na famosa desobsessão, né? E um outro detalhe, né? A Web Estação da Luz é de um lugar que me é extremamente querido, que é Natal, no Rio Grande do Norte, né? Eu morei em Natal durante 3 anos, na década de 70, saí de Natal em 75, e a minha filha mais velha é nascida em Natal, na maternidade Januário Cico, quarto Rosa Branca, tem 50 anos, isso eu não esqueci. Então está em família, né? Estou em família. Está em família e está no teu lugar. Boa noite, meu amigo. Eu digo a você, se você saiu daqui em 75, voltar agora, não conhece mais Natal. Eu que sou daqui, não, só conheço a maternidade de Januário Cico, que não saiu do tá lá no mesmo lugar, Rosinha do mesmo jeito. Mas o restante da cidade, amigo, eu que sou daqui,
Eu muitas vezes me digo, será que isso aqui é a cidade mesmo que eu vivi? Nasci Olha, eu vivi. quando tive em Natal, a última vez que eu tive em Natal tem uns 12 anos, 13 anos. Eu me perdi, não é? Eu morei em Natal, teve uma hora que eu parei, saindo lá do Grande Ponto, né? O pessoal que é de Natal sabe do que eu estou falando, ali na João Pessoa, né? Saí dali, eu morei em Parnamirim. De Parnamirim para Natal era uma estradinha fininha, não tinha, só tinha o asfalto, não tinha assim acabamento, né? Quando nós chegamos no aeroporto e fomos para a cidade, eu falei assim, onde é que eu estou? Não é Natal, né? E é surpreendente o progresso que essa cidade teve, né? Mas não é rasgando seda, não é rasgando seda. Quem me conhece sabe que eu não sou desse tipo, né? Mas eu conheci duas cidades, né? Eu estou falando em termos de seres humanos, adoro estar junto, duas cidades que me cativaram, Natal e João Pessoa. As pessoas... Recado dado. Hein? Recado dado. Olha Recado só. dado, né? Agradeço, Sérgio. Adoro o calor assim de Natal, né? Eu tenho histórias, aí a gente faz o seguinte, a gente faz o estudo, depois a gente fica mais uma hora batendo papo aí. Tem história aí, Vou pedir para a nossa querida Olga, nossa Rosângela Borim, fazer o... Convido você a conhecer Recife. Oi? Convido você a conhecer Recife. Conheço também. Né? Fui muito a Recife. Conheço o interior da Paraíba, em vários lugares. Eu pegava o carro e saía andando por aquele interiorzão lá, né? Fui a Caicó, queria saber onde é que era o lugar do melhor algodão do mundo, fora do algodão do Egito, né? É no interior do Rio Grande do Norte, em Caicó. Mas vamos lá, vamos ao nosso estudo aí, que senão aí a gente está matando saudade aqui. Então, eu vou passar a fazer a leitura do Evangelho. Eu vou pedir à nossa querida Rô para fazer a prece de início dos nossos trabalhos. Ok, Rô? Nosso Evangelho está baseado no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Eu vou ler o item 4, que é a explicação de Kardec aos itens iniciais das passagens de Jesus, que fala sobre a questão do amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, querida Rô, Vamos lá. A minha internet deu uma pequena quedazinha agora, não sei se vocês repararam, qualquer coisa, se eu sumir, aí alguém assume, tá? Então, assim, Jesus, Mestre querido de nossas almas, aqui estamos nós, Senhor, com grande alegria, para mais uma vez estudarmos mais um pouquinho da Revista Espírita, que é um importante tratado do Consolador prometido por ti, Mestre, a todos nós. Agradecemos profundamente essa oportunidade
E pedimos, Jesus, que tu permita que todos os nossos amigos espirituais que conosco trabalham nessa atividade possam nos inspirar, inspirando especialmente o nosso querido Sérgio, que trará para nós a sua compreensão do estudo de hoje. Permita, então, Senhor, que em teu nome, em nome de Deus, com muita gratidão à web que nos traz essa oportunidade bendita de conhecer esse trabalho tão maravilhoso de Kardec, que é a Revista Espírita, permita que nós possamos, então, começar de nossa parte o nosso estudo da noite de hoje, sempre com muita alegria, muita gratidão. Graças a Deus. Graças. Então, passemos a palavra brevemente ao nosso irmão Sérgio Berto. Brevemente, rapidinho. Até que horas? 8? 8h30. Pode ser 8h25, por aí. Tá. Ótimo. Para não ficar muito longo, 8h25. 8h20, tá bom. Eu estou recebendo um eco da minha voz, é isso mesmo? Ou vocês não Nesse estão exato momento? Agora não. Não, agora parou. Tá. É porque estava dando eco. Né? Aí, eu abri aqui o meu, vê se é o meu que está dando agora. Não, né? Acho que não sei. Não. Tá dando... Costuma ser o meu. Costuma ser o meu que dá eco. Então, tá. Vou fechar, manter fechado. Bom, gente, então vamos lá. O nosso estudo de hoje é do final, né, do primeiro ano aí, de 1858, né? Já no finalzinho, nas variedades, coisa e tal, e tem o título de Monomania, já em dezembro de 1858, último mês. Né? E Kardec diz o seguinte, lemos na Gazette des Mondes, né, um indivíduo acometido de monomania religiosa há 7 anos recolhido no estabelecimento do Sr. Stuart e que até aqui se havia mostrado muito submisso, conseguiu enganar a vigilância dos guardas e apoderar-se de uma faca. Não podendo tomar a arma de volta, os guardas informaram o diretor do que se passava. O Sr. Stuart imediatamente se dirigiu até o furioso e, confiando apenas em sua coragem, quis desarmá-lo. Porém, mal havia dado alguns passos em direção ao louco, este se precipitou com a rapidez do relâmpago e o feriu com golpes repetidos. Só com grande dificuldade conseguiram dominar o assassino. Das 7 facadas que atingiram o Sr. Stuart, uma era mortal, a recebida no baixo ventre. E segunda-feira, às 3h30, ele sucumbiu em consequência da hemorragia que se havia originado nessa cavidade. Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente vai vendo algumas coisas. Eu vou pegar aqui o DSM-5. O que é o DSM-5? É um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Está aqui. Quem quiser, né? É um livrinho. E vamos dar uma olhadinha, porque isso que foi relatado não é aula de psiquiatria, não, tá, gente? É só para a gente ter ideia do que é que estava sendo... o que é que essa pessoa, né, estava apresentando. Aqui no DSM diz o seguinte, espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Aí tem uma série de questões, eu não vou... Né, vou pegar as coisas necessárias aqui para a gente entender. Características essenciais que definem os transtornos psicóticos. A primeira coisa, delírio. Delírios. O que são delírios? Os delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Ou seja,
O camarada acha uma coisa, né, como se eu estivesse olhando ali para o canto daquela parede ali, né, e falasse assim, ali tem uma câmera e ela está me filmando. Isso é comum, tá? Aí o Ricardo ia olhar, Sérgio, não tem nada, olha só, eu passo a mão, ó, você está vendo? Ó, eu passo a mão e não tem nada, a parede está direitinha. Não adianta, porque eu vou dizer assim, ela está por trás da tinta. Aí você vira e fala assim, mas a tinta, ela tapa a lente da câmera. Senão, mas essa câmera enxerga através da tinta. Ou seja, para mim, tem uma câmera ali que está me filmando e está tomando conta de mim. E as evidências mais claras não adianta, porque o camarada vai enxergar algo, não é, que ele já está enxergando, não é que ele veja, não é alucinação. Porque eu posso estar vendo um espírito aqui na minha frente e todo mundo vai dizer assim, olha, é alucinação. Não, não é alucinação, né? É o tio Manuel, né, da Rosângela Borim, que está dizendo assim, olha, manda um recado para a Raquel, coisa e tal. Quer dizer, eu estaria vendo o tio Manuel da Rosângela, ninguém mais estaria, mas não é delírio meu. Aí é uma questão mediúnica. O delírio não existe. Eu tive pacientes, né, que chegavam aqui no consultório e disseram, hoje eu estou com a perna toda cortada, toda ensanguentada. Eu falei, é mesmo? E a calça jeans, como é que está? Não, a calça jeans está inteira. O que está cortado é a perna, né? Então, por que eu perguntava isso? Para saber se ele estava com delírio ou enxergando alguma coisa. Mas ele estava vendo a perna inteirinha, com a calça jeans que está inteirinha, mas na cabeça dele está cortada, ensanguentada. Então, delírio não passíveis de mudança à luz das evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, persecutório, de referência, somático, de grandeza, religioso, é onde eu queria chegar. Ou seja, essa pessoa que estava internada, não vamos ver mais essas questões aqui da esquizofrenia, era só para a gente ter ideia de que o camarada tinha, né, esse doente, lá que foi internado lá no estabelecimento, que devia ser um hospital ou alguma coisa nesse sentido, né? Ele era um doente mental em delírio de monomania. É uma questão religiosa onde ele vai direcionar a vida dele toda para essa situação religiosa. Tudo vai funcionar em cima disso, né? Ele não entra em detalhes do que é que o camarada apresentava, porque o que ele quer chegar é na questão espírita, que vem logo em seguida aqui, né, que ele começa a falar. O que não teria... Aí ele descreveu o caso, né, das 7 facadas, e ele faleceu na tarde de terça-feira, de segunda-feira. Aí continua aqui a Revista Espírita. O que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido acometido pela monomania espírita, né? Ou mesmo se em sua loucura houvesse falado dos espíritos. Então, ainda bem que a monomania dele parece que não tinha nada a ver com os espíritos. Ele tinha as crenças dele, né? O discurso dele era em cima de uma outra questão religiosa, né? O que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido acometido pela monomania espírita ou mesmo se em sua loucura houvesse falado dos espíritos. Porque se ele tivesse feito isso, não é? O pessoal que nessa época, nós estamos em 1858,
né, o pessoal, nessa época, né, teria tacado o dedo na ferida e falado da questão dos espíritos, do espiritismo, que estava surgindo. Há um ano atrás tinha sido editado a primeira feito, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Continua Kardec. E, contudo, isso poderia acontecer, visto existirem diversas monomanias religiosas e todas as ciências forneceram seu contingente. O que se poderia concluir razoavelmente contra o espiritismo, a não ser que, em razão da fragilidade de sua organização, né, pode o homem exaltar-se nesse ponto como em tantos outros. O que se poderia concluir razoavelmente contra o espiritismo, a não ser que, em razão da fragilidade de sua organização, do homem, né, pode o homem exaltar-se nesse ponto como em tantos outros. Ou seja, ele poderia, naquela fase de vida, estar vendo espíritos, não é? Esse negócio todo. Logo em seguida aqui, nós vamos ver que, pelo menos é muito comum, quando nós conhecemos o espiritismo, está se falando nas mesas girantes, nas irmãs Fox, não é? Para muita gente, e para mim no início também era isso, né? O espiritismo começou a ser pesquisado ali com as mesas que batiam, né? É muito comum nós começarmos a estudar a doutrina espírita, não é? Por essa fasezinha de 1850 e pouquinho, né? Só que agora, em seguida, ele vai mais fundo, Kardec vai mais fundo. O meio de prevenir essa exaltação não é combater a ideia. O meio de prevenir essa exaltação, ou seja, de alguém que esteja influenciado pela questão do espírito, não é combater a ideia. Porque o que mais se vê ainda hoje é querer combater a ideia espírita, né? De outro modo, correríamos o risco de ver renovados os prodígios de Cévennes. Cévennes é uma região da França muito bonita, por sinal. São montanhas, né, muito bonitas mesmo. Né? De outro modo, correríamos o risco de ver renovados os prodígios de Cévennes. O que é isso? Daqui a pouco a gente vê. Vamos acabar de ler o artigo e aí nós vamos voltar lá nisso que Kardec está dizendo aqui. Se alguma vez organizassem uma cruzada contra o espiritismo, porque esses prodígios de Cévennes, o que houve foi uma cruzada contra esses fenômenos. Se alguma vez organizasse uma cruzada contra o espiritismo, vê-lo-iam propagar-se cada vez mais. Se pegassem esse camarada, ele tivesse falado, né? Ele está tudo no terreno do si, mas ele está usando, né, para mostrar que naquela época se combatia muito a ideia espírita. Vê-lo-iam propagar-se cada vez mais. Como, pois, opor-se a um fenômeno que não tem tempo nem lugar de predileção, que pode ser reproduzido em todos os países, em todas as famílias, na intimidade, no mais absoluto segredo, melhor ainda que em público. O meio de prevenir os inconvenientes, já o dissemos em nossa instrução prática, é fazer com que se torne de tal forma conhecido que nele só se veja um fenômeno natural, mesmo naquilo que ofereça de mais extraordinário. Então, o que ele recomenda é que a gente conheça o espiritismo. Isso foi em 58,
ele falou exatamente isso. O meio de prevenir os inconvenientes, já o dissemos em nossa instrução prática, é fazer com que se torne de tal forma conhecido, normal, corriqueiro, né? Todo mundo sabendo do que se trata, que nele só se veja um fenômeno natural, mesmo naquilo que ofereça de mais extraordinário. Então, nós temos duas curiosidades aí para a gente conversar, né? Lá, os prodígios de Sévène, no parágrafo, no meio do parágrafo, né? Nesse último parágrafo, que é grande, né? O que são os prodígios de Sévène? Na Revista Espírita de 1869, 11 anos depois, no último número, nós vamos encontrar no mês de fevereiro, não sei se vocês estão com a Revista Espírita de 69, eu não vou ler, porque é muito grande o artigo, mas, por favor, leiam, para a gente entender, para mergulhar nessas questões, né? Porque tudo isso vai fortalecendo em nós a certeza, né? Essas coisas vão se cruzando dentro da nossa cabeça e isso vai fortalecendo, e é gostoso, eu, pelo menos, adoro história, né? Então, nós vamos encontrar, no mês de fevereiro de 69, né? História dos calvinistas das Cevenas. História dos calvinistas das Cevenas. É um artigo por Eugène Bonnemer, né? Eugênio Bonnemer. É só uns trechinhozinhos aqui para a gente ver, né? A guerra empreendida por Luís XIV, Luís XIV foi imperador, né? Contra os calvinistas, ou tremedores das Cevenas, é, sem sombra de dúvida, um dos mais tristes e mais emocionantes episódios da história da França. E aí ele vem falando, né, Eu vou ler aqui, né, rapidinho. Gente, se tiver chato, isso falem, tá? A gente muda, é porque... Nunca é chato. Eu gosto de história, a gente vai bebendo isso, né? Vai fazendo, na minha cabeça, né? Vai fazendo nexo, né? Nisso que Kardec, nesse pequeno artigo de Kardec, né? É, sem sombra de dúvida, um dos mais tristes e mais emocionantes episódios da história da França. Talvez ela seja menos notável do ponto de vista puramente militar, ao repetir as atrocidades muito comuns nas guerras de religião, do que pelos inumeráveis casos de... Aí é que entra, né? A perseguição lá de Luís XIV, do que pelos inumeráveis casos de sonambulismo espontâneo, êxtase, dupla vista, previsões e outros fenômenos do mesmo gênero que se produziram durante todo o curso dessa cruzada infeliz. Aí eu fiquei me perguntando, quando é que houve essa cruzada lá? 1704. Quer dizer, essas coisas na França não apareceram em 1850 com as mesas que estavam batendo. Isso desde o início do século XVIII, 1704. Os calvinistas foram encurralados, eles fugiram para as montanhas. Os calvinistas eram os primeiros protestantes, né? Eles vinham, é de Calvino, né? Eles vinham lá da Renascença, né? 1500 e finalzinho, e realmente eles resolveram combater. Não houve a cruzada só no norte da África. Dentro da França, né? Eles foram perseguidos e foram quase dizimados.
1704. Todos esses fenômenos, né, já vinham acontecendo, né, através dos protestantes, e esse artigo aqui é interessante, ele vai descrevendo, não é? Chamado dos tremedores de Cevene, né? Tem uma parte aqui só um pedacinho aqui. Vi nesse gênero, escrevia Villard Acham Millard, em 25 de setembro de 1704. Coisas em que jamais teria acreditado se não se tivessem passado sobre meus olhos. Isso é uma carta que uma pessoa escreveu para outra. Uma cidade inteira cujas mulheres todas pareciam possuídas pelo diabo. Tremiam, profetizavam publicamente nas ruas. Mandei prender 20 das piores, uma das quais teve a ousadia de tremer e profetizar em minha frente. Prendia a exemplo e mandei recolher as outras dos hospitais. Ou seja, o que Kardec quis falar aqui? Se esse doente mental, lá que esfaqueou o senhor Stuart, se ele se dissesse espírita, se ele estivesse vendo espíritos, se ele falasse com espíritos, não é? O que é que haveria acerca de perseguição contra o espiritismo? Esse artigo é lindo, gente, que é para a gente entender, não é? Eu realmente não... Quando comecei, né, com 13 anos de idade, foi quando comecei entrei para a Mocidade Espírita, lá em Bangu, né? Depois eu frequentei um centro em Parnamirim. Frequentei um centro lá no centro de Natal, né, a Federação, e frequentei um centro Filhos de Deus, lá em Parnamirim, que era onde eu morava quando morei em Natal. Em realidade, eu não morei em Natal, eu morei em Parnamirim, que é uma cidadezinha do lado, né? Mas aí eu já era espírita, né? Quando eu comecei lá com 13 anos, né, a minha ideia é que o espiritismo tinha aparecido ali, né, com as mesas girantes, coisa e tal. Não tinha ideia dessa anterioridade, né, do conhecimento espírita, dos fenômenos espíritas, né? Ô, gente, até aí está tudo bem? Tá ótimo. Vamos, então, fazer uma intervençãozinha aí, né? Ótimo, então, até para ficar eu falando. Então, o que a gente percebe é que o ser humano, ele muitas vezes, por uma má fé, ele acaba querendo colocar sobre os ombros de uma determinada filosofia, no caso, o espiritismo, uma situação que eles bem sabem que não se trata de ter como causa o conhecimento ou a prática espírita, e sim uma causa outra, que seria uma causa até material, que é a loucura mesmo, né? O que Kardec quer dizer é que aquela sociedade, naquele tempo, muitas vezes atribuiria o problema ou a causa da loucura ao fato da pessoa estar falando ou estar se dedicando à doutrina espírita, quando isso seria uma má-fé, porque se sabe que existem fenômenos de loucura, né, como se colocou, na época eles não tinham esse nome da esquizofrenia, mas que tinha uma outra causa que não o conhecimento ou a prática da doutrina espírita, não é isso? Isso. Porque a esquizofrenia, hoje, nós temos assim quatro situações para aparecer.
a esquizofrenia, né? A clássica, a gente não sabe a história desse senhor, né? Mas a esquizofrenia clássica ela aparece em torno dos 14, 15 anos de idade, né? Embora o jovem já apresente alguma coisa assim esquisita, coisa e tal, né? Tem assim tem umas maniazinhas, mas nada que seja convive inteligente, pode ser inteligente. Eu já tive pacientes assim que chegaram aqui com 15 anos com um completo delírio, né? Dormiram bem assim mesmo, dormiram bem e acordaram alucinados e não saíram mais. Sérgio, posso Oi. fazer um pequeno intervalo? Eu também conheci, fazia parte da minha família, aliás, até mais de um, mas um em particular muito próximo a mim, que teve a esquizofrenia por volta realmente dos 18 anos. 18, 19 anos. O meu pai faleceu mais ou menos próximo a essa data. E aí, pode ter sido coincidência, mas se fala que muitas vezes tem uma causa, às vezes um estopim, que coincide também com isso, né? Porque esse era meu irmão. Esse irmão, ele amava muito, nós gostávamos muito do nosso pai. E o nosso pai morreu quando ele tinha mais ou menos essa idade. E foi um período também de muitos desafios, que era um período de pré-vestibular e tudo mais. Essa mudança toda, ele que realmente, depois a gente avaliou, já tinha, ele muito inteligente, ele tinha alguns traços de dificuldades, ele realmente apresentou de uma forma bastante severa, muito severa mesmo, nesse momento. Aí, agora você falando isso, então parece que pela literatura, pelo conhecimento, independe até de um fator de estopim, mas a idade seria esse estopim mesmo, né? Para o acontecimento. É isso mesmo? Essa sempre existe, né, um fator desencadeante. Num caso, né, desse, o primeiro caso que eu peguei foi uma questão de sexualidade, né? Ele tinha 15 anos, mas foi uma questão de sexualidade que desencadeou, né? Um outro fator é a sífilis. A sífilis ela surge a primeira vez como uma doença venérea, né, chamado cancro. O cancro, tanto no homem como na mulher. O cancro, a ferida, né, ela vai sumir, se você cuidar ou não. Ela some. Passa uns dias, coisa e tal, vai e some. Nessa hora, a sífilis já foi incorporada e vai ficar dormindo tranquilamente por uns 8, 10 anos. Uma época vai surgir vou botar aqui assim, né? Não é irritação, é como se fosse uma mancha debaixo da pele, uma mancha meio acinzentada, não é uma coisa nesse sentido assim. Aí você olha, nossa, estou meio manchado. Se você não procurar, essa mancha também vai sumir. Se você não procurar, né, achei esquisito, vou no médico procurar, ver isso, né, essa mancha também vai sumir. Em pouco tempo, questão de 15 dias, 20, essa mancha vai e some. Aí a sífilis, não é? Ela está realmente instalada. Quando ela voltar, ela volta como esquizofrenia. E a pessoa vai apresentar todos os delírios típicos da esquizofrenia. As questões lá de trás lá dos 15 anos, né?
Aqui eu deixei os gatos lá do lado de fora, porque eles miam para Chuchu. Miau, 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 miau. Eu falei, não, eles vão ficar lá fora. Sérgio, E Sérgio, eu vou aproveitar. Olga, para você, depois eu também quero fazer mais um comentário. Vai lá, Olga. interessante essa tua colocação, porque exatamente aconteceu com um irmão meu, que ele tinha 16 anos, quando ele contraiu sífilis. E o médico falou para ele, faça o tratamento, porque se você não fizer o tratamento corretamente, você vai achar que melhorou, que ficou bom. Lá na frente, você vai ter duas coisas que podem acontecer. Ou ficar cego, ou ter problemas mentais. Ele realmente teve problemas mentais. Mudou completamente, lá quando ele estava com seus 25, 30 anos, começou a aparecer uns problemas sérios mentais nele, agressivo, começou a ter sérios problemas. Depois sumiu lá de casa, ninguém soube mais notícia dele. Não sei o que aconteceu com ele. Quer dizer, realmente, né? Mas existem umas questões de delírios que você colocou aí, Sérgio, que eu achei interessante. Eu li no Céu e Inferno, o suicida, na questão do suicídio, o Antônio Bell, em que ele fala, né, que ele teve uns comportamentos estranhos em decorrência de um ato que ele fez em vidas passadas. Não sei se você lembra desse caso. E ele começou a achar que ele tinha comprado veneno em determinada farmácia. Esse farmacêutico é que levou para o caso para Kardec, né, para saber, se evocado esse espírito, saber o que aconteceu na realidade com ele. Então, ele contou que ele cometeu um crime, porque ele ficou enciumado, né, com a noiva, porque resolveu escolher outro. Ele era pobre, ela escolheu um rapaz em condições melhores, mais rico, e ele envenena esse rapaz. E o pai o persegue na espiritualidade, e quando ele reencarna, ele continua esse processo obsessivo, só que ele é protegido, ele veio arrependido do que fez, protegido pelos guias, mas ficava aquela questão, ele achando que tinha cometido, ele não achava que tinha cometido o crime, mas ele dizia, eu comprei um veneno aqui, estava sempre procurando, e tinha dois comportamentos. Um era o comportamento tranquilo quando ele estava no trabalho, que ele era contabilidade no banco, ele tinha um comportamento tranquilo, mas quando ele chegava em casa, se sentia que ele mudava completamente, deixava todo mundo agitado, louco. E isso era em consequência desse processo de culpa que estava na cabeça dele. E ele torna a se suicidar. Evocado ele justamente por isso, porque o farmacêutico queria saber por que ele ficava atrás dessa questão do veneno. E ele vai explicar o caso todo. Então, acontece isso, nesse processo de culpa, leva a pessoa a trazer esses delírios, essas coisas na cabeça. Isso aí é uma outra situação. Quem trata bem disso é o doutor... Depois de Covid, tem hora que eu quero me lembrar de um nome pessoal, e o nome da pessoa não vem. Doutor Inácio Ferreira. Inácio Ferreira. É uma questão também de aproximação de pessoas. Quando a gente tem uma ligação muito forte com alguém e, por alguma razão, né, a culpa é tenebrosa para isso, né? A culpa é cupim da alma, não serve para nada, né? Ela, pela aproximação, por exemplo, né? Se eu tivesse tido alguma questão com você em outra existência, né? Quando eu viesse me aproximar de você, adulto, na outra existência,
as nossas vibrações poderiam despertar em mim lembranças completamente alucinantes, como se eu estivesse esquizofrenizando. Mas longe de você, o meu raciocínio voltava ao normal, tudo bem, porque a minha questão seria com você. Nesse caso aí que você está falando, eu vou até ler depois, então, eu já li, mas não guardei isso. Eu guardei porque fiz um estudo recente. Ah, tá. Pode ter sido isso, né? Pode ter sido as duas pessoas, né, se aproximando e isso despertar num e no outro ou numa das pessoas, né? Ricardo, é o cupim da alma, não serve para nada mesmo, rapaz. É terrível esse troço, né? Mas quem fala bem disso é o doutor Inácio Ferreira. É interessante isso. Bom, falamos da segunda questão da esquizofrenia. Já vamos voltar aqui, porque tem mais coisa para ver aqui na Revista Espírita. Vou pedir para a Olga desligar o som dela, que está vindo um som ambiente. Isso. Obrigado. Ah, tá. Dá um barulhinho aqui, dá uma dança aqui perto. Uma outra questão de esquizofrenia é a maconha. Hoje, com a disseminação da maconha, o que tem de esquizofrenia aparecendo em adulto, não está fácil. Eu já tive 2 pacientes adultos, um deles, inclusive, sargento da Marinha, que nunca tinha tido nada, nem nunca fumado. Ele trabalhava num departamento lá na Marinha, e um soldado, né, que apareceu lá, o camarada fumava, aí, poxa, vai, ele aí foi, experimentou por experimentar. Quando ele chegou aqui, ele já chegou, né, veio através da irmã, ele estava de licença, estava sob tratamento psiquiátrico, mas ele estava já completamente esquizofrenizado, né? Esse detalhe aí, eu não falei, mas aconteceu também no caso do meu irmão. E coincidiu todos esses fatos, e um deles também foi o uso da maconha. A maconha é terrível. Eu tenho um amigo, eu não sei nem se ainda está encarnado, porque ele sumiu também. Ele era de Bangu, nós fomos rapazes juntos, né? O pai dele era um senhor da aeronáutica, um cara muito bacana, né? E ele, por causa do uso da maconha, na época que surgiu maconha, né? Quer dizer, eu tinha meus 18, 19 anos, né? Década de 60, ele começou a usar a maconha também, inclusive eles... que era uma patotinha, maconha era um negócio de marginal, né? O cara que fumava maconha, quem não sabe, era bandido, né? Ele começou a usar maconha e realmente ele entrou, Pedro, o nome dele. Às vezes ele passava já completamente transtornado. Aí, Pedrinho, e ele xingava. Eu acho muito interessante e importante esse relato, isso que você está colocando, porque muitas pessoas consideram que é uma coisa menor ou inofensiva, que não vai dar esse tipo de problema. E você aqui está fazendo essa revelação, claro que já tem, isso é conhecido, mas que muitos de nós, leigos, desconhecemos. E eu desconhecia. Realmente houve um vínculo ali também com esse aspecto da maconha, né? No estopim ali do aparecimento da esquizofrenia no meu irmão. E aí você vem aí e revela que há relatos dessa associação realmente. Então, fica o alerta aí para os pais, né, e para os jovens que estão nos escutando, ou que venham nos escutar, cuidado com essa erva que dizem que não é tão problema assim, né? Que é liberada até em alguns países, né? De pessoas muito cultas, né? Países cultos europeus que liberaram. Lá na Holanda, isso é muito comum, né? Eles têm locais, praças, tudo direitinho. Você vai, pega a sua droga, quem é dependente químico, vai, pega a heroína, pega o que quer que seja, né?
É como se fosse uma receita médica. Ok, ele precisa, é dependente, então está liberado. Vai para determinado lugar, não precisa estar roubando, não é? Mas é uma destruição, é se acabar. Né? E a quarta, que nós conhecemos muito bem, mediunidade. Né? A mediunidade, o que tinha em Barbacena, então, isso era um... E aqui no Rio, né? Aqui no Rio, na Colônia, Juliano Moreira, né? O que tinha de médiums, fora as molecagens, né? Fora os conchavos políticos de riqueza, menina de família rica que ficou grávida, botavam lá e entupiam de remédio, e aí você alucina mesmo. Não é? Fora isso, fora essas questões, a questão mediúnica, né? Mal entendida, mal interpretada, olhada, não é? Como Kardec fala aqui, não é? Teve muito médium, e ainda tem muito médium. No Leon Denis, eu conheço uma pessoa, se vocês olharem, eu não sei se vocês conhecem ou não, é uma pessoa que eu já vi trocentas vezes lá. Ela chegou no Leon Denis, eu conheci ela antes, fora, completamente esquizofrenizada. Só que era mediúnico. Quando ela bateu na mão do altivo, graças a Deus, ela bateu na mão do altivo. Ela hoje é uma pessoa... Ela é o esteio da família hoje. Ela era amarrada com camisa de força, literalmente. Quando não estava com camisa de força, estava dopada até a raiz dos cabelos, né? Banda amarela, né? Mediunidade pura. Quando você fala mediunidade, você quer falar obsessão, não é? Eu me lembrei do livro do Bezerra de Menezes, que eu já li há muitos e muitos anos. Também sou dessa época aí de 1960 e pouco, 70. Loucura sobre o Novo Prisma. Né? Isso. Loucura sobre o Novo Prisma, em que ele afirma uma porcentagem altíssima, não me lembro qual, dos loucos que estão por aí são, na verdade, processos obsessivos. Né? Processo obsessivo e mediúnico, né? Porque se eu não sou médium de incorporação, uma obsessão vai fazer eu fazer um monte de besteira, mas eu vou fazer a besteira consciente. Agora, se eu sou médium, né, e passo pelo processo de obsessão, aí é incorporação. Potencializa, né? Porque aí você assume aquela atitude, né? Você faz, você... né? Isso. Quando eu morava em Natal, uma amiga nossa, ela é até do Leon Denis também. Eu era amigo da irmã dela, das irmãs, éramos amigos assim de mocidade. Né? Eu morava em Natal e ela me ligou. Eu não me lembro se ela me ligou ou se quando eu vim ao Rio, a Bangu, nos encontramos, ela falou isso. Eu acho que foi viagem minha para o Rio. Porque eu estou falando isso, que eu não me lembro porque... Bom, isso tem 50 anos, né? E esse detalhezinho aí. E para falar de Natal para o Rio, ou do Rio para Natal, você às vezes esperava 3 horas para o telefonista completar a ligação. Eu tenho a impressão que foi quando eu vim ao Rio mesmo. E essa amiga pediu para eu olhar por uma tia dela, lá de Natal, né? Que estava no manicômio, eu esqueci o nome do hospital. Aí eu conversei com um camarada, eu era da base aérea, né? Aí eu conversei com um médico, psiquiatra da FAB, se ele conhecia alguém desse hospital. Aí ele falou assim, eu também trabalho lá, Sérgio. Eu falei, poxa, que bacana, dá para você ver a fulana de tal que está doente, está internada, não sei o quê. Ele falou assim, é minha paciente.
Eu falei, é mesmo? Se é. Mas essas coincidências, né? Interessante, eu não me lembro o nome dela, mas eu nunca mais esqueci o nome do espírito, né? Porque aí ele falou assim, a loucura é interessante, né, Sérgio? Porque aí nós começamos a conversar, eu não entrei nessa questão de espiritismo, porque essa amiga falou, nós estamos fazendo um trabalho de desobsessão aqui no centro, nós frequentávamos um centro em Bangu, né? Eu não conhecia o Leon Denis. Nós estamos fazendo um trabalho aqui foi visto que é obsessão mesmo, né? Ela está em estado de possessão. Aí, quando eu falei com esse cara, com esse médico, ele disse, não, é minha paciente, não sei o que, tal. Interessante, né, Sérgio? A loucura como é. Ela se veste de espanhola, de cigana, as roupas dela, ela consegue dar um jeito na saia, né, nos panos que ela veste, e só fala em espanhol. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? E o nome dela nunca mais esqueci, Cássia Melani. O nome da tia dela, o nome dela mesmo, eu não me lembro. Mas esse nome do espírito que estava com ela, né? E aí depois eu soube que ela tinha voltado mais a si, né? Trouxeram ela para o Rio, para Bangu, ela já é falecida, né? Mas nunca mais ela foi normalzinha, por causa da deficiência que a possessão por tanto tempo causou na parte cerebral. André Luiz explica bem isso aí, Emmanuel fala disso também, né? Então, aí nós vemos uma das loucuras é a parte da obsessão, né, no médium. Então, meu irmão, se for dentro da possibilidade de você explicar-me, e explicar a quem está escutando, que talvez tenham essa mesma dúvida, o Livro dos Espíritos trata num capítulo sobre o idiotismo e loucura, que eles não tinham esses nomes específicos que nós temos hoje, né? O estudo da psiquiatria avançado. Então, deu aquele nome genérico. As perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos, elas se dão todas, mais ou menos, no seguinte padrão. O problema da loucura, ele é um problema físico, do órgão material. O espírito não está louco. Uhum. No entanto, quando a gente lê alguma literatura espírita mais além das obras de Kardec, talvez em Kardec mesmo, em outra situação que eu não me lembre, mas assim, em André Luiz, né, os livros de André Luiz, a gente percebe que lá no plano espiritual existem espíritos dementados, espíritos que também estão numa situação de enlouquecimento, de delírio, coisas que tais, né? Então, afinal de contas, existe um componente, eu vou facilitar para você, hein, Sérgio? Existe um componente aí material visível, não há o que se discutir, mas também não existiria aí um componente de natureza psíquica independente da matéria, que leva, às vezes, o espírito, a alma encarnada, também a esses delírios, o nosso tema é monomania. Monomania. Não tem umas monomanias que não têm a relação com a matéria, mas sim com o pensamento em si, abstratamente falando. Eu não sei se eu me fiz entender, mas, assim, se você puder nos esclarecer, eu agradeceria muito. A questão uma ideia, né, Sérgio, que a gente fala, né, quando é em relação ao pensamento, né? Uhum. A questão é o seguinte: o espírito, porque a gente tem que raciocinar com três coisas, né? Espírito, perispírito e corpo. O perispírito é matéria. Se eu, no meu procedimento, eu, espírito, a vontade sou eu, não é? Se eu, no meu procedimento de vida, eu, espírito, usando o perispírito,
eu criei marcas nesse perispírito, não é? Eu vou estar com um problema material. Porque se tiver um defeito... Defeito, exato. Um defeito no espírito é outra coisa. Isso eu ia falar. A causa profunda está no espírito. Se ele tem uma ideia... Por exemplo, eu vou citar um exemplo real. Né? André Luiz, quando vai, se não me engano, no livro Os Mensageiros, ou no Mundo Maior, ele fala que ele vai no plano espiritual e encontra lá o avô dele. Não sei se vocês lembram dessa passagem. O avô dele estava totalmente envolvido com as ideias de riqueza e estava vendo no meio ambiente onde ele estava ouro. Ele e alguns companheiros que estavam ali, porque durante a vida dele era muito ligado à matéria, ao pensamento de riqueza. E ele leva isso para o plano espiritual ao ponto de ele enxergar algo que não existia, como se fosse uma loucura, né? Uma monoideia. Né? Então, assim, o problema, na sua origem, me parece que está no espírito mesmo, que faz com que crie esse tipo de coisa. Valores. A culpa está no espírito. A culpa está no espírito. Não é? A ideia, a vontade está no espírito. Mas não podemos nos esquecer que espírito e perispírito eles estão ligados. Vou usar uma terminologia aqui de informática, não é? A programação, né, que eu quero fazer no computador, ela é abstrata, ela está na minha ideia. Mas eu tenho que colocar essa abstração em alguma coisa. Ah, está na nuvem. Mas não está na nuvem, né? Lá em cima. Ela está em algum lugar reservado. Essa nuvem, esse disquete, qualquer coisa onde eu vou jogar essa programação que eu imagino, não é? Isso é o perispírito. Onde eu vou montar a minha programação, né? Esse é o perispírito. Porque eu posso bolar uma coisa muito bacana. Como é que eu vou botar isso em funcionamento? Não existe. Não sei se eu estou conseguindo abstrair a ideia do... Conseguiu. Deixa eu colocar, então, na situação do nosso irmão que está em estudo. Se evocado esse espírito, talvez ele se mostrasse lúcido, como em outras evocações, né, foi respondido lá no livro dos Espíritos, que os espíritos se mostravam lúcidos. O problema estava no corpo material. Então, esse nosso irmão ali tinha uma monoideia, talvez desencadeada por um problema físico, mas o espírito talvez fosse lúcido. Mas isso não invalida que há casos em que o espírito também esteja desarranjado. Quer dizer, o corpo é perispiritual, no caso, como você está falando, não é isso? Por culpa, né? Eu vou usar a culpa porque gente, a culpa, o dia que a gente entender isso, né? E eu estou me colocando nesse lugar também, porque se pesquisar, é pensar, o dia que a gente entender o mal que a culpa faz ao ser humano, um sem número de distúrbios, uma simples depressão, a raiz é culpa. Uma automutilação, a raiz é culpa. Uma úlcera, não é? Pode ser culpa. As doenças autoimunes, hoje, não é? A psicossomática, não é? As pesquisas em cima da psicossomática já sabem que
as doenças autoimunes, né, são processos autopunitivos. Por que eu preciso me punir? Né? Eu estou aqui, acabei de fazer um estudo, né? Vi a Rosângela Borim, me lembrei tanta coisa bacana aqui da casa. Eu estou sentado, inclusive, num pedaço da antiga casa da Rosângela Borim, né? Aqui, né? Essa parede aqui não existia, aqui de trás, mas essa que vocês não estão vendo, aqui já existia, né? Eu não estou sentindo nada, aí resolvo me machucar. Eu estou usando um exemplo assim, bem idiota, né? Resolvo me machucar, do nada. Por que eu preciso me punir? A culpa, ela está na raiz de um monte, são dois sentimentos assim monstruosos para nós: medo e culpa. Esses dois sentimentos, né? Eu só vou falar isso, não vou tocar nisso, é só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Essa guerra, porque tudo quanto é guerra é louca, né? Tudo quanto é guerra é. Essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, isso não é raiva, isso é medo. Um medo ancestral. Medo ancestral. Eu vou usar um exemplo assim bem, pode ser parecido assim, bem estúpido, bem, sei lá, não é? A bomba que se joga para lá é a mesma coisa que o cachorro faz quando levanta a perna e faz xixi no poste. É a mesma atitude. O cachorro faz aquilo ali para marcar território. Ele diz assim, esse espaço é meu. Aí vem o outro cachorro, cheira e faz xixi por cima para dizer, não, sou eu que estou marcando o meu território. A bomba que se joga lá é igualzinho o xixi, perdoe o termo, não é? O xixi que o cachorro faz no poste. É medo. Olha que coisa estúpida. Por medo, você agride. Por culpa, a gente se retalha. Nas Semanas Santas, a gente vê essas procissões, principalmente no interior do Brasil, né? As pessoas se chicoteando, né? Botam um capuz branco e saem se chicoteando nas procissões. Aquilo é uma autopunição. É a mesma coisa que as meninas, né? Isso é muito ligado ao feminino, né? As meninas de 13, 12, 13, 14, 15 anos, né? Se mutilam, cortam assim o braço, né? Não é tentativa de suicídio, não. É cortar o braço com gilete, é um corte superficial, só para sair sangue. Elas são unânimes em dizer, quando sai o sangue, esvazia uma coisa por dentro. É culpa, esvazia a culpa. Né? Esses dois sentimentos dos seres humanos, o dia que nós entendermos como trabalhar isso dentro da gente, né? Uma série de dores, uma série de loucuras deixarão de acontecer. Bom, você está falando tem a ver com a monoideia, né? Tem a ver com monoideia. Porque você não se liberta daquela questão. Né? Você não se liberta daquela questão. Você tenta, através de um meio indireto, que é, no caso aí, uma automutilação, mas pode ser uma mutilação coletiva, né? No caso da guerra, alguma coisa, tentar resolver alguma coisa que não é resolvível dessa maneira. Sim. Mas ameniza, de repente, para aquela cabeça. A monoideia não é só para... No suicídio, não é? Acho que foi alguém que falou do suicídio, não foi? Ou foi você, Ricardo? Eu não me lembro. Foi a Olga, né? Foi a Olga.
é uma monoideia. Você está naquilo ali, o veneno matou, é o veneno, eu tenho que matar, eu tenho que matar. Teve um caso no hospital do Exército, há anos atrás. Tinha um camarada que falava assim: a cobra me picou hoje. A cobra me picou hoje. Né? No PNP, Pavilhão Neuropsiquiátrico. A cobra, essa cobra, eu vou matar a cobra. Né? Aí um dia ele chegou todo sujo de sangue. A cobra me picou, aí eu matei a cobra. O pessoal, aí quando viram ele sujo de sangue, foram ver, era um enfermeiro que aplicava injeção nele. Ele pegou aquele negócio de botar braço assim e esmigalhou o crânio do enfermeiro. Era a cobra. E quando ele falava a cobra me picou, ninguém levava. Uma monoideia. Não é? Quando foram ver, ele tinha trucidado, né, o camarada lá. Isso há anos atrás. É monoideia. Né? Uma monoideia religiosa, como pode ser uma monoideia de culpa, uma monoideia de alucinação. Né? Você falou uma coisa aí, Sérgio, relacionado com valores, que eu acho que é fundamental. Porque quando a gente tem a dificuldade na matéria, significa que o espírito precisa daquela dificuldade. Né? É uma ligação, né? Uma coligação. O perispírito vai estar com aquela marca que vai transportar para o corpo. Quando a pessoa está encarnada, quando não está, fica no perispírito. E o espírito se ressente de alguma coisa que ele mesmo criou. Na verdade, quem cria as marcas de perispírito que chegam ao corpo, as lesões no corpo, é o espírito. Isso não é por acaso, não sou eu que faço alguém ter. Né? Então, isso é importante da gente ter na nossa mente. Cuidar muito bem também dos nossos valores, porque se eu ficar como o avô do André Luiz, ligada no ouro, meu valor vai ser o ouro. Né? Se eu ficar ligada em qualquer outra coisa, e a doutrina espírita nos dá até a oportunidade, nós temos muitas ideias, né? A gente tem muitas frentes para pensar, é tanto assunto para aprender, é tanta coisa que ela faz na nossa mente ampliar, inclusive, porque a gente não estuda só uma coisa, a gente estuda muita coisa, muita informação de depois da morte, inclusive, né, da vida futura. É um acréscimo enorme de conhecimento que a gente nem tinha ideia ainda. Eu acho que, como espírito, nós estamos nessa vida aprofundando mais o entendimento disso tudo. Então, é muito importante, estarmos atentos a nós mesmos, né? Sem esse sentimento de culpa que não leva a nada, e quando a gente entende isso, é libertador. Você se libertar da culpa é maravilhoso, né? Que também eu acho que tem muito a ver com a questão do orgulho, né? Que a gente não pode errar, aí fica com esse sentimento de culpa porque errou, porque não fui eu, mas como? Não, peraí, posso, como não? Né? Não é assim que eu vou me aproximar de Jesus, eu vou me aproximar de Jesus se eu entender o que ele falou, se eu sentir o que ele falou, principalmente, né? O que ele nos deixou. Então, eu acho que o estudo, de um modo geral, como esse que nós estamos fazendo aqui, pode parecer que saiu do tema, mas não saiu um centímetro. Nós estamos falando do quanto a doutrina espírita ainda é acusada hoje em dia pelas loucuras de muitas pessoas aí. Começou para aquele centro, tem uma parte lá que fala que se tiver cérebro frágil, realmente tem que evitar a mediunidade. A própria doutrina ensina isso. Se a pessoa já tem uma fragilidade mental, tem que ter muito cuidado com a mediunidade, porque ela não vai saber controlar, né? Mas a própria doutrina nos ensina isso. Então, é muito interessante esse tema, muito atual, porque eu vi há uns anos na Malé, era um funcionário nosso que foi internado depois, quando voltou com uma namorada na mesma situação que ele, os dois, quando não estavam sob efeito da droga, se comportavam relativamente bem, mas quando usavam, mesmo quando passava, ficavam um período enorme, completamente alucinados, criou mesmo uma esquizofrenia, que hoje eu entendo que era um efeito já
mas que eles mesmos é que, de certa forma, traziam aquilo para eles, né? Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado, muita atenção e muita alegria. Não precisa ficar ninguém, né, com cara de, ai, meu Deus, eu não... Não, pode, relaxa, vamos olhar tudo com alegria, vamos em frente, e estudando, que é para o conhecimento ser o nosso norte, né? Desculpa, Sérgio, fala aí. Que é isso, pelo amor de Deus. Eu quero ir agora para o final, não é? Até para acrescentar isso que você estava falando, Rosângela, né? Do entendimento. Eu preciso entender o que é o Espiritismo, né? No finalzinho... Olha essa fala do Ricardo aí, Sérgio. Oi. O Ricardo, a fala dele aí, ó. Ele tem realmente uma doença autoimune e ele está ótimo. Ele parou de tomar o remédio quando a doutora Rema falou, vamos tirando, pode parar, sem o médico material mandar, e ele realmente está conseguindo conviver tranquilamente sem ter tido crise mais. A gente está acompanhando ele já há anos. Exatamente. Agora a cabeça dele, com todo respeito e carinho, não seja boa não, né, meu amigo? Nosso ET. Olha só, uma coisa fundamental. Aí esse papo é para outra hora de conversa, né? Esse negócio de perdão é complicadinho toda a vida. Porque eu estou jogando bola com o Ricardo, né? Vamos jogar uma pelada, não sei o que, coisa e tal. Dou-lhe uma canelada no Ricardo. Aí eu disse, puxa, Ricardo, depois eu vi no calor do jogo, aí o Ricardo fica meio assim, aí eu vou, desculpa, Ricardo. Aí, né, Ricardo? Aí eu fico querendo que o Ricardo, aí eu encontro o Ricardo, você já me perdoou, cara? O Ricardo, já, cara. Mas a cara dele, porque ele está com enxaqueca. Semana que vem ele estava com enxaqueca. Aí eu chego, Ricardo, me perdoe, e o Ricardo, perdoei, cara, mas ele está com enxaqueca, ele não está com a cara não muito boa, né? Ninguém com enxaqueca fica bem, né? Eu vou ficar com esse incômodo, eu vou carregar. O Ricardo nem se lembra mais do chute que eu dei nele, e isso está dentro de mim. Né? O perdão não é da pessoa para mim. Sou eu comigo, que é a questão da culpa. Eu vou carregar essa culpa de ter dado uma butinada no Ricardo meses, anos. Sou eu que tenho que me perdoar. A culpa é o cupim da alma. Né? É terrível esse negócio. Porque aí a gente volta na questão dos três... tem hora que eu quero... que aparece aqui, eu estou querendo que a minha mão venha para cá, para o centro da tela, só que eu tenho que fazer o movimento contrário para ela ir para o centro da tela. Né? A gente tem que entender bem essa questão de corpo, perispírito e espírito. Né? O que eu tenho de ideia que não se pega, não é? Não se pega... É a programação que está na minha cabeça, a programação de computador, que eu vou montar esse programa para jogar num disquete. Essa minha ideia é o espírito. Para eu colocar em prática qualquer coisa, eu tenho que jogar no perispírito. Então, a culpa está na alma, está no espírito. Vai ter reflexo no perispírito. E se isso é tão marcado no perispírito, vai passar para o corpo. Né? Essa questão que você fez, Ricardo, lá do Livro dos Espíritos, e que o camarada, que a alma apresenta, o que ele está apresentando é o perispírito que está apresentando, que já está marcado por questões do espírito. O espírito não entra em processo de defeito. Não é? Ele tem uma ideia.
que, para se apresentar, para se materializar, é colocado no perispírito. Eu não sei se isso ficou claro aí. Ficou? Então tá bom. Bom, vamos para o finalzinho, que a gente só tem 10 minutos aí. Né? Nem isso mais. E aí vai ficar um trabalho para casa. Vai ficar um trabalho. O juiz no futebol agora dá Dá uns 3 minutos. A mais. Vai para o VAR, não é isso? Vai para o VAR, aí ele dá mais 2 minutos. Então tá bom. No finalzinho desse estudo está assim: o meio de prevenir os inconvenientes, quer dizer, tudo aquilo que ele veio falando durante o artigo, não é? O meio de prevenir os inconvenientes, já o dissemos, está em nossa instrução prática. É fazer com que se torne de tal forma conhecido que nele, ou seja, no fenômeno espírita, só se veja um fenômeno natural, mesmo naquilo que ofereça de mais extraordinário. Essa instrução prática foi um livreto, não é? Com 100 e poucas páginas, que Kardec editou, só teve uma edição, e que deu origem ao Livro dos Médiuns. Tá? Essa instrução prática, eu pedi, minha filha salvou para mim. Para quem é que eu mando para que isso possa ser divulgado pelo grupo aqui da Web Rádio? Mando para o Ricardo, mando para a Rosângela. Pode ser para ele, para mim. Então tá, eu vou mandar então para o Ricardo, porque essa edição ela esgotou num ano. Ela teve uma edição em 58 e depois não teve mais, né? Então, essa edição que minha filha baixou, ela tem todo um início aqui da nossa época, não é? De Zeus Vantuil, né? Explicando como é que foi, mas tem toda essa instrução prática que Kardec colocou, inclusive com todos os verbetes inventados por ele, não é? Criados por ele. Eu jogo para você, Ricardo, e aí eu não sei como é que você vai divulgar para o pessoal lá de Natal. Parte do pessoal, a gente vê aqui em conjunto, né? Como vamos fazer aí a divulgação. A gente agradece. Manda o material. Tá? Então tá, eu jogo assim que terminar eu jogo para você aqui, tá bom? Essa instrução prática é onde ele mostra o que se pode e se deve fazer para que essas questões mediúnicas sejam entendidas, que é o que ele fala no início do artigo, né? Eu estou com a edição aqui da Revista Espírita do Leon Denis, essa página da monomania é a 523, mas é um artigo pequenininho, né? Quem está lendo aí, eu não sei se todo mundo está com a Revista Espírita, né? Aí ele vai falando, né? Inclusive, eu acho muito válido que a gente veja a revista de 1869, a edição de fevereiro. Tem lá, deixa eu ver aqui como é que é, eu falei no início, né? É fevereiro? É fevereiro. Deixa eu ver aqui. Fevereiro. Ué. Sobre os calvinistas, né, de Cerveira? Sobre os calvinistas. Eu estou com ela aberta aqui. História dos calvinistas de Cervantes. Qual é a página, Olguinha? A página está na página 15. Está escrito Biografia, História dos Calvinistas de Cervantes. O Eugênio... Tá. Ok, é isso aí.
É biografia, bibliografia, História dos Calvinistas das Cevenas, né? Tá? Isso é da Revista Espírita de 1869. Eu acho muito interessante para a gente entender todo o início da história, né, muito antes das mesas girantes. Isso já em 1700. Legal. 1600 e finalzinho, 1704, tem aí nesse artigo, ele já falando da perseguição aos calvinistas em 1704. Interessante é que nessa revista de 1869 tem vários casos assim de questões de alucinações, né? Isso. Tem outros casos também muito interessantes. Isso. E essa Estava só olhando aqui. Essa instrução prática que ele se refere aqui, que eu vou mandar para você, Ricardo, é como diz, né, no livro dos médiuns, orientação à prática e à pesquisa do espiritismo, né? E é muito bacana que é o iniciozinho mesmo, mas muito, muito seguro. E ele teve essa preocupação de 1858, no início, está mostrando isso aí, para que não houvesse, né, essa caça às bruxas que houve com os calvinistas, não houvesse em cima do espiritismo, né? Beleza. Ô, gente, nós estamos chegando aí no final. Espero que tenha sido... Os calvinistas surgiram após a reforma, né? Isso, os calvinistas. É de Calvino, não é? Um dos padres, né? Na França, né? Porque foi Martinho a reforma Lutero. Protestante Isso, a reforma iniciou protestante. com a pré-reforma, né? E deu início lá com o Martinho Lutero, e a partir de todo o acontecimento surgiu os luteranos, os calvinistas, as revoltas, foi aquele movimento onde Kardec, onde Leon Denis foram também foram parar na fogueira. John Hus, John Wycliffe, né? Isso. John Hus, né? Ou seja, estava todo Jerônimo mundo... de Braga, né, gente? Vamos esquecer de Jerônimo de Braga. Com certeza. Estava todo mundo devendo. Nós também fomos. Cortamos cabeça. Nós estávamos acendendo a fogueira. A gente ria assim, mas foi real. Foi do eu para chuchu, né? Mas a gente está aprendendo. Aos poucos a gente veio aprendendo aí, né? Então, a preocupação de Kardec é que não houvesse nova caça às bruxas, né? Para que não acontecesse o que aconteceu lá com todo esse movimento, né? Gente, um beijo grande. Eu quero dizer para a turma de Natal que foi uma alegria imensa poder estar falando aí para essa terra que me é tão querida, né? Tão querida. Agora é com vocês aí, eu calo a minha boca por aqui. Muito bom, Sérgio, foi muito esclarecedor, todas as suas colocações. O artigo era pequeno, mas tinha uma profundidade muito grande, e tinha que ser uma pessoa assim como você, né, com esses conhecimentos ligados a essas ideias, para ampliar realmente e esclarecer esse assunto da monomania. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade quando fizemos o convite e esperamos que, mais à frente, quando a Revista Espírita apresentar temas semelhantes, se você puder, esteja com a disponibilidade, mais uma vez, se Deus permitir. Então, agradecemos a você, agradecemos a nossa querida Olga e a Rô. Eu vou pedir... vocês façam as despedidas finais e pedir a Rô depois para fazer a prece de encerramento. Ok, Rô? Já está silêncio aí, Olga, ou está barulho ainda? Não, minha filha, está um batucado aqui danado. Tem uma festa aqui pertinho, que é melhor ficar caladinha aqui. Um grande abraço. Por isso que eu estou pedindo a Rô. Prazer imenso.
Olá, boa noite, pessoal. Antes da Rosângela e aí é meu amigo, quando vier Natal, a gente vai aí nas praias natalenses, que ainda continua salgada, mudou tudo, mas a praia ainda continua salgada, graças a Deus. Né? O resto mudou Aceito, tudo. Tavares, aceito esse convite, porque é uma terra que me fala muito ao coração. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, já fui diversas vezes, nunca, não fui ao Rio depois da pandemia, não consegui mais voltar. Mas o que você falou de Natal, eu encontrei no Rio. Eu depois vou contar para você uma história que passou lá em Madureira comigo, que a pessoa deixou o local de trabalho para ir comigo no local para me ensinar lá o caminho para eu chegar perto. Você tem uma ideia da solicitude que foi, pelo menos, comigo, com a minha pessoa e minha família, aí no Rio de Janeiro. Também tenho, assim como Recife, viu, Olga? É a terra da nossa esposa, Elizabeth. Quando eu era menino, os caras dissessem assim, você quer ir para Disneylândia ou para Recife? Eu digo, para Recife. Mas antes de ir para um e para outro, por isso que eu pedi para entrar, que hoje é um momento especial e a gente não pode deixar, porque eu tenho uma grande admiração por mamãe, mãe de Jesus de Nazaré. E hoje é o dia da padroeira do Brasil, a nossa querida Aparecida, né? Então, nossa padroeira brasileira, da cor desse Brasil maravilhoso, e aí render graças a essa mãe que se veste de Aparecida, de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes, de todas as nossas possibilidades para atender a todas as nossas doenças e dores da alma. Então, muito obrigado, mamãe, por tudo que tem feito pelo planeta Terra, desde que o seu filho pediu, para que você ficasse aqui tomando conta desses meninos, meio cheio de monoideias. Agradecendo também as crianças, né? E onde tem mãe, tem criança. E não ganhei meu presente hoje, eu fiquei tão revoltado, porque o cara não quis me dar o algodão doce, seu Ricardo. Na padaria era só para criança. Eu digo, meu amigo, eu fiz gagá, gugu, e o cara não me deu o doce, o algodão doce, tá vendo tudo? Por isso que fala que todos nós somos um pouco criança, né? Tavares acabou de mostrar. Então, com muita gratidão a todos que participaram conosco, que estiveram conosco agora, que depois vão assistir o estudo. Muita paz a todos, uma semana de muita luz, e vamos então levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, apenas para agradecer, Senhor, por esses momentos tão gostosos de estudo, de compreensão maior, de informações capazes de nos ajudarem para que nós possamos rever mesmo quais são as nossas ideias, onde é que nós estamos parados, para que nós possamos caminhar, Senhor, na tua direção. Muito obrigada por essa doutrina abençoada, que nos fortalece, que nos consola, que nos encaminha. E que o teu amor, Jesus, possa continuar sobre todo o nosso planeta nesse momento de tantas lutas e dificuldades. Que o teu amor possa envolver a todos, Senhor, e que nós possamos auxiliar como pudermos para a paz, para a harmonia e para chegarmos mais rapidamente, todos nós, ao reino de Deus que tu nos anunciou. Em teu nome, então, Mestre, em nome dos amigos espirituais de Deus, nosso Pai Criador, pedimos permissão para, de nossa parte, encerrarmos o estudo com muita gratidão e muita certeza de que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Uma semana de paz, com a certeza também imensa e absoluta de que nenhum de nós caminha só. Deus, nosso Pai, Pai sempre conosco, onde estivermos. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.